Vasco vai acelerar a contratação. Matheus França a caminho do Cruz Maltino. Além disso, tem também novidades importantes sobre o zagueiro Robert Renan, que hoje desembarca no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. Além disso, o torcedor vascaíno, muitas outras informações, novidades sobre outros nomes que o Vasco busca no mercado da bola. Inclusive tem um jogador que o clube já liberou para o Vasco da Gama dar andamento nas negociações, um bom atacante e muitas outras novidades. Tem joia da base, inclusive de contrato assinado, e não apenas uma, como duas. Eu vou trazer tudo isso a você aqui e agora, nesse Acorda Vascão, que chega na manhã dessa sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar esse Acorda Vascão com essa imagem aí que está aparecendo a vocês de 2 crias da base Cruz Maltina. Ontem o Vasco da Gama anunciou a assinatura do contrato profissional com esses 2 jogadores, um passo importantíssimo para o futuro e desenvolvimento desses atletas. Eu falo do zagueiro Christopher e também do atacante grande promessa e revelação, joia da base do Vasco da Gama, Diego Minetti. Anote esse nome, grave na sua cabeça, pois você ainda ouvirá falar muito desse jogador pelos próximos anos. Começando primeiramente pelo Christopher. O Christopher, que é o que está aparecendo na parte de cima da imagem, é um jogador de 17 anos de idade, que chegou ao Vasco da Gama no meio do ano passado, em maio de 2024, após destaque na base no Fernandópolis, em São Paulo. O defensor ele firmou um vínculo contratual com o Vasco da Gama até 2027. Ele que inclusive é natural de Araguari, Minas Gerais, e foi o autor de um dos gols do Vasco da Gama na final da Copa do Brasil. Final essa que deu o título inédito ao Vasco da Gama na categoria, tá? Então ele assina aí o seu primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama até 2027, quando terá os seus 19 anos de idade. Além do Christopher também, o grande nome, o grande jogador dessa geração, ao lado de Andrei e de outros grandes crias, que é o Diego Minetti. Diego Minetti, atleta de apenas 16 anos de idade, firmou um vínculo com o clube pelos próximos 3 anos, ou seja, até o meio de 2028. Um vínculo contratual maior do que o assinado pelo zagueiro Christopher, pelo tamanho hoje que Diego Minetti tem de fato dentro da base Cruz Maltino. Diego Minetti chegou ao Vasco da Gama ainda muito jovem, com apenas 9 anos de idade. Ele já se destacava numa cidade pequena, que era Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Esse destaque fez com que ele despertasse o interesse do Flamengo. O Flamengo fez um convite a ele com 9 anos de idade para vir ao Rio de Janeiro. Ele viaja então para o Rio, é aprovado no teste do Flamengo e ele se muda para Vargem Pequena, um bairro aqui do Rio de Janeiro, uma região do Rio de Janeiro bem próximo, inclusive, ao CT do rival. Ele, entretanto, não conseguiu se adaptar ao Flamengo, ele ficou 8 meses por lá, não conseguiu permanecer e logo em seguida, após deixar o Flamengo, ele apareceu o convite do Vasco da Gama, algo que mudou completamente a sua trajetória. Ele aceitou o convite, veio para o nosso Cruz Maltino e desde muito jovem sempre chamou
a atenção pela capacidade de fazer gols, pela velocidade, é um canhoto que coleciona artilharias aí pela base, é sub-10, é sub-12, é sub-13, é sub-14, é sub-15, 16, 17, agora no 20 também, um jogador que para você, amigo vascaíno, ter noção, né? Já nesta última temporada ele foi eleito o melhor jogador na conquista da Nike Premier Cup pelo Sub-15 Cruz Maltino, além também de integrar a primeira lista de convocados da seleção 2009 para a seleção brasileira Sub-15, onde fez aí a sua estreia com a camisa amarelinha. Em 2024, no ano passado, ele foi protagonista no ataque Cruz Maltino, balançando a rede mais de 40 vezes, sendo 35 dessas pelo Sub-15, foi o artilheiro e campeão da Copa Rio com 16 gols, então um jogador ímpar, craque, cria, promessa. Nessa temporada, inclusive, participou da conquista da Copa do Brasil Sub-17, encerrando a competição como artilheiro com 5 gols e foi convocado agora também para a seleção brasileira em preparação para o Sul-Americano de 2026. Outro jogador é Diego Menetti. O Vasco assina um contrato com uma joia, uma promessa. Um jogador que você aí do outro lado ainda vai ouvir falar muito sobre ele. Então eu abro a corda Vascão dessa maneira, com essas grandes notícias que empolgam, que alegram e que renovam a esperança do torcedor vascaíno. E para te deixar ainda mais alegre, ainda mais feliz, ainda mais animado e esperançoso com o futuro, tenho um recado rápido aí para vocês. Depois voltem para a gente trazer muita informação importante sobre esse mercado da bola do nosso Vascão. Amigo vascaíno, nada melhor do que começar essa sua sexta-feira com notícias tão boas quanto essas que eu acabei de trazer, né? Duas joias, duas promessas da base do nosso Vascão de contrato assinado e renovado. Mas olha, amigo, essa sua sexta-feira pode ser ainda melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você não sabe que o seu celular, que está aí exatamente agora, perto de você ou até mesmo na sua mão, pode ser a sua mais nova fonte de renda. E você nem imagina como, eu tenho certeza disso. Todo mundo vive com o celular na mão hoje dia a dia, né? Mas a pergunta que eu te faço é exatamente essa. E se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no bolso, legalmente e começando hoje, ou aliás, né? E começando exatamente agora. Imagina você abrir o seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. E sabe qual é o melhor? Não é dinheiro fácil, não é golpe, é um trabalho honesto, seguro, que qualquer pessoa pode fazer e muito lucrativo ainda. Tá na dúvida? Se liga aí só nesse vídeo de um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco que seguiu tudo direitinho e virou a chave da vida dele. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. 3 mil reais em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Então eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? Amigo vascaíno, e sabe qual é o melhor? Não é só ele não, cara. Mais de 6 mil pessoas já estão faturando exatamente assim. Se você, aí do outro lado, você mesmo, quer sair do aperto e lucrar como eles, clica agora no link que vai aparecer aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Volto a repetir, clica agora no link que está aparecendo aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Mas tem que correr, porque esse link tem um limite de acesso, ou seja, a qualquer momento ele pode sair. E amigo, o que eu te falo, como vascaíno, que está aqui para te ajudar, é não perca essa oportunidade. Corre que ainda dá tempo de você virar a chave da sua vida. O Vasco não vive um momento tão bom diante da derrota para quarta-feira, mas você pode fazer aí com que essa sexta seja uma sexta inesquecível. Então corre, link na descrição e no comentário fixado. Amigo vascaíno, não perca tempo, então venha correndo para o link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Show! Vamos começar aqui então primeiramente com uma grande informação que é relacionado a um reforço, né, que é no caso Andrés
Gomes. Andrés Gomes, amigo, foi registrado no bid da CBF, jogador que na segunda-feira realizou seu primeiro treino com o grupo Cruz Maltino, passou tanto terça quanto quarta em preparação, no caso sozinho, treinando no CT Moacir Barbosa. Ontem o elenco ganhou folga, mas a informação é que Carlos Andrés Gomes seguiu normalmente com os seus treinos individuais de recondicionamento físico. Hoje, na sexta e amanhã, no sábado, esses 2 únicos dias de treino que o elenco Cruz Maltino terá antes de enfrentar o Corinthians no domingo. A expectativa é que Carlos Andrés Gomes Inestrosa esteja presente junto ao grupo na sessão de treinos. O nome está no bid da CBF, ou seja, já está liberado para estrear com a camisa do Vasco nesse próximo domingo. A expectativa é que o Fernando Diniz ganhe um grande reforço, um baita nome, para ter no banco de reservas nesse clássico do futebol brasileiro contra o Corinthians no Caldeirão de São Januário. Te anima? Te empolga, torcedor? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Um grande nome, cara, um nome que de fato empolga e muito. Prosseguindo aqui com este Acorda Vascão, tem ainda mais informações e novidades a todos vocês e dessa vez relacionada a mais um reforço, ainda não regularizado, mas a expectativa é que o Vasco busque o regularizar para a semana que vem. Falo do Robert Renan. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o Robert Renan treinando, tá? Ele já se encontra desde o início desse mês de agosto aqui no Brasil, mesmo tendo seus direitos econômicos ligados ao Zenit. O desejo do clube russo era de fato o empréstimo do jogador, então ele vinha mantendo a sua forma física no CT do Ceilândia, no Distrito Federal, não viajou de volta para a Rússia para participar da pré-temporada, está completamente focado, né, neste seu novo momento na carreira e esperando uma oportunidade que surgiu, no caso a oportunidade do Vasco da Gama. Ele que foi criado e nasceu na cidade de Ceilândia, né, e como está aparecendo aí a vocês, treinou durante todo esse período no CT do clube local. O jogador ele chega hoje ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco. A expectativa é que até o próximo domingo Robert Renan já venha a ser anunciado como mais novo reforço do nosso Vascão. Negociação fechada, acordo feito, restando apenas de fato a assinatura após a realização dos exames médicos e o anúncio oficial. Empréstimo com opção de compra até o meio do ano que vem. Agora, assim como foi feito com Andrés Gomes, a diretoria Cruz Maltina fará de tudo para regularizar o quanto antes Robert Renan para a partida que vai acontecer na quarta-feira que vem contra a equipe do Botafogo dentro de São Januário. Jogo válido pelas quartas final da Copa do Brasil. Prazo de inscrição termina agora, nessa próxima terça-feira, dia 26, então é de fato uma corrida contra o tempo para o zagueiro Cruz Maltino. O Vasco ainda tem a opção de comprá-lo no meio do ano que vem. Os valores ainda não foram divulgados, mas estima-se que seja algo nos mesmos moldes da negociação do ponta colombiano Andrés Gomes. O certo é o Vasco da Gama se movimentando no mercado da bola, trazendo aí de fato reforços importantes, tanto para o setor defensivo quanto também para o setor ofensivo. E falando em setor ofensivo e falando em ataque, temos informações importantes para trazer aqui a vocês sobre nomes, né, que o Vasco da Gama busca na janela de transferência, olhando exatamente esse setor. A começar pelo jogador que nesse momento está mais próximo, que é Matheus França. Esse atleta cria da base do rival, que sempre se destacou durante a base, não à toa destaque se fez com que ele brilhasse no time principal e fosse vendido tão jovem, com ainda 19 anos de idade, para o Crystal Palace da Inglaterra. Ele já está 2 temporadas no futebol inglês, não está conseguindo por lá ter de fato minutagem, sofre com alguns problemas de lesão, mas o Crystal Palace ainda espera muito dele. E exatamente por conta disso, né, o clube inglês tem por objetivo este empréstimo. Hoje, o único entrave que separa o atacante do Vasco é a divisão do pagamento salarial entre clube e Vasco da Gama. Entre Vasco e Matheus França, tá tudo certo, tá tudo fechado. Matheus França, por ele, já estaria dentro do CT Moacir Barbosa, hoje treinando com o elenco. Mas o Vasco ainda não chegou a um acordo com o clube inglês, os dirigentes do Crystal Palace, com relação exatamente à questão da divisão salarial. Hoje, o Matheus França tem um salário que gira algo em torno de R$1 milhão por mês. A proposta que o Vasco fez foi um empréstimo até o meio do ano que vem, durante esse período de um ano, arcando com metade do salário do jogador.
algo em torno dos R$500 mil mensais. Essa proposta ela foi recusada pelo Crystal Palace. Entretanto, amigo, apesar dessa pendência, a informação até do jornalista Joel Silva é que as coisas venham a ter um desfecho positivo nesses próximos dias, tá? Pessoas próximas, inclusive, ao atleta demonstram muito otimismo quanto a esse desfecho e até uma fonte ligada ao meio atacante disse assim: a tendência é que ele vá para o Vasco da Gama. Diante de toda essa pendência, diante aí de toda essa situação, ontem o Crystal Palace entrou em campo num amistoso de pré-temporada, né? Aliás, não foi nem sequer um amistoso, foi num jogo mesmo, até porque a temporada do futebol inglês ela já começou. Foi um jogo pela Liga Conference, a Conference League, contra o Fredrikstad. Clube aí, meu amigo, que sinceramente eu nem sei da onde é. Um clube do futebol holandês, olha aí. Então, um jogo da Conference League contra o Fredrikstad, Crystal Palace venceu pelo placar de 1-0, e no estádio onde rolou essa partida, em território inglês, em solo inglês, no caso no estádio Selhurst Park, o Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, esteve presente acompanhando a partida, inclusive ao lado de Matheus, o Teteu Braga, que é o empresário do jogador. O objetivo de Admar Lopes nesse momento, né, em território inglês, acompanhando inclusive a partida do Crystal Palace, é estreitar esse relacionamento e ali mesmo na Inglaterra, junto aos dirigentes do clube, negociar essa questão salarial para voltar para o Rio de Janeiro já com Matheus França na bagagem. Então, Admar Lopes está lá, amigo, olhando no olho e tentando fechar o jogador. Expectativa, entretanto, volto a repetir, né? Diante aí de tudo isso que eu trouxe palavras da pessoa próxima ao meio atacante. A tendência é que ele vá para o Vasco. Então, informação muito boa, informação muito legal. É o nosso Vascão de fato se movimentando, se mexendo no mercado da bola. E olha, amigo, para fechar aqui esse Acorda Vascão, o objetivo do Vasco não é de fato ter apenas Matheus França para o setor ofensivo. É trazer mais nomes, é trazer mais jogadores. E o Vasco recentemente ele tentou a contratação de um atacante que é o Jonathan Koné, né? Jogador aí de 27 anos de idade, que hoje tem os seus direitos econômicos ligados à Fiorentina, esteve emprestado ao Como da Itália na temporada passada. Acabou não dando muito certo por lá, então diante disso Como não concluiu, né, a opção de compra que havia no empréstimo junto à Fiorentina. Ele volta à Fiorentina nesse momento, mas o clube italiano não tem por objetivo utilizá-lo. No caso de Jonathan Koné é um ponta-direita, jogador de seleção, inclusive francesa, de base, de seleção principal francesa. Ele apareceu com muito destaque, atuando no Lille da França na temporada de 2018, nome que chega ao Lille, inclusive, através do próprio diretor executivo Admar Lopes, quando o português trabalhava por lá. E o Admar Lopes gosta muito de Jonathan Koné, enxerga o jogador como uma grande oportunidade de mercado. De fato é. A Fiorentina tem por objetivo a negociação desse atleta. Então, vendo isso, Admar Lopes vislumbrou uma contratação, foi até o Fiorentina, caminho aberto, livre para fechar. Só que qual é a grande dificuldade? Jonathan Koné tem um salário hoje de aproximadamente R$1,5 milhão por mês. Salário muito alto para os padrões do Vasco da Gama. Então, diante dessa situação, amigo torcedor vascaíno, a questão que eu trago a vocês nesse Acorda Vascão referente a Jonathan Koné é: Fiorentina liberou a saída do atleta, entre Vasco e Fiorentina tudo certo, mas a questão salarial complicou a vinda do atleta. Então, mesmo diante de um desejo gigantesco, enorme, do diretor executivo Admar Lopes em trazer esse jogador de volta para perto dele, né? Admar Lopes que levou o Koné ao Lille e agora teria por objetivo trazê-lo ao Vasco da Gama, mesmo diante dessa situação, a expectativa hoje, né? A situação ela está encaminhando para um não desfecho da contratação. Uma pena, cara, que Jonathan Koné seria um nome grande aí para esse setor ofensivo do Vasco da Gama. Mas é isso, é o Vasco fechando com Robert Renan, é o Vasco fechando com Matheus França, é o Vasco da Gama tendo, né, já Andrés Gomes liberado para entrar em campo no próximo domingo, da forma com que dá, se mexendo. Restam pouco menos de 12 dias para a janela de transferência fechar. Agora, amigo, é corrida contra o tempo, agilizar as coisas para que reforços cheguem e ajudem o Vasco no meio da temporada. Tá animado com esse reforço? Deixe a sua opinião aí nos comentários, aliás, com os reforços que até o momento estão fechados. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo, né,
dessa sexta-feira e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.